que bom estar de volta. Estamos chegando à lição de número 12, já próximo do final do nosso trimestre. E nessa semana nós vamos continuar falando sobre a prisão de Paulo, a detenção de Paulo em Cesareia. Em Cesareia, no período que lá esteve, o apóstolo Paulo, preso injustamente, acusado falsamente pelos judeus, ele teve vários depoimentos. E eu dividi nesta semana em três partes, ou três depoimentos de Paulo diante dos seus acusadores. O primeiro, os seus depoimentos de Paulo e as acusações contra ele e a sua defesa diante de Félix, que era o governador romano. Depois, segundo lugar, diante de Festo, que era outro governador romano. E depois diante de Agripa, que era um herodiano que apareceu por lá em Cesareia e também interrogou Paulo para saber algo sobre o seu caso. Bem, mas vamos por partes. Em primeiro lugar, nós temos as acusações contra Paulo feitas na época de Félix, que foi o primeiro governador no período que Paulo esteve em Cesareia sob o manto, ou sob a proteção dos romanos, enquanto estava sendo julgado, estava aquela guerra, se ele seria condenado ou não, mas ele estava preventivamente, digamos assim, preso. O que ocorre ali é que um advogado que apareceu por lá junto com os judeus, chamado Tértulo, um sujeito bastante habilidoso, que começou elogiando o governador ali na audiência, mas ao mesmo tempo acusou Paulo de algumas coisas. Entre elas, acusou de que ele era um agitador, acusou de que ele era líder dos nazarenos, que seria uma seita potencialmente perigosa, um movimento revolucionário contra os romanos, o que era uma mentira, e que ele teria também profanado o templo. E Paulo se defende dizendo, bem, há falta de testemunhas nesta história, porque vocês e Tértulo e os outros estavam falando de coisas que eles não conheciam, coisas, por exemplo, que aconteceram na Ásia, nas pregações de Paulo, na viagem missionária de Paulo. Não havia testemunhas suficientes para isso, e eles podiam falar apenas do que tinham visto e ouvido alguns dias antes de Paulo ser preso ali em Jerusalém, não é? Ou diante do Sinédrio, quando ele lá esteve, conforme vimos na lição da semana passada. Enfim, eram acusações falsas, diluídas, o que fez com que o nosso amigo Félix, que era um sujeito também muito político e habilidoso também ao mesmo tempo, não condenasse Paulo, mas ao mesmo tempo não soltasse Paulo. Ele manteve preso Paulo para contentar os judeus. Essa é a primeira parte, ou seja, o primeiro depoimento de Paulo nesse lenga-lenga, digamos assim, sobre as acusações que lhe faziam enquanto ele estava preso. O segundo bloco eu chamei de acusações contra Paulo, agora feitas na época de Festo. Quem era Festo? Festo é o governador da Judéia, nomeado pelos judeus, que governou a região de 60 a 62 depois de Cristo. Ele foi o substituto de Félix. E ali em Cesareia, de novo, os judeus pedem a Festo que Paulo fosse julgado em Jerusalém, mas eles estavam mal intencionados, porque o objetivo deles, na verdade, era matar Paulo, não era salvá-lo, nem julgá-lo corretamente, não é? Festo mantém Paulo em Cesareia, e, naturalmente, as acusações nesse período foram sempre as mesmas da época de Félix, acusações mentirosas, injustas para com o servo de Deus, não é? E querendo agradar os judeus, Festo indica, ou dá a ideia de que ele mandaria o caso para Jerusalém. Aí então Paulo entra em cena de novo e apela para César. Ele diz, eu não quero ser julgado em Jerusalém, porque ele sabia que lá seria de fato o fim dele. E ele apelou como cidadão romano para César, não é? E aí então as coisas continuaram como estavam, né? O terceiro bloco da nossa lição podia ser colocado também em algarismo romano, acusações contra Paulo, mas agora feitas dentro de uma visita de um rei chamado Agripa. Quem era este Agripa? Agripa II era o último dos Herodes, e ele foi visitar Festo, lá em Cesareia, e Festo aproveita para
tirar algumas dúvidas. Ele pensa assim, talvez este Agripa, que tem uma certa origem judaica, porque os herodianos tinham uma certa origem judaica, eles eram parentes dos judeus, eles tinham uma formação religiosa judaica, de repente esse sujeito vai entender melhor esse caso de Paulo, porque para mim esse é um assunto meio complicado. Ele era um pagão, ele era ligado aos romanos, ele não entendia muito desse negócio da religião judaica, dessas brigas entre judeus e cristãos que estavam se desenrolando ali, né? Festo achava que Paulo não era exatamente um criminoso, mas que tudo tinha a ver com a religião judaica. Então o nosso amigo Agripa ouve Paulo, que faz uma defesa, faz uma espécie de relato autobiográfico de sua vida, do seu ministério, fala de seu chamado lá na estrada de Damasco, e ele chega a dizer aquelas palavras célebres que nós conhecemos de Atos 26, que diz, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Se eu estou aqui, é por amor a Jesus, é por amor a esta causa, a esse ministério, e eu estou sendo perseguido por conta disso, né? E a certa altura da conversa ali, depois de todo aquele discurso de Paulo, de toda aquela teologia de Paulo, Festo interfere, ele era um pagão, ele não entendia muito desses negócios, e ele usa aquela outra expressão que nós conhecemos também, ele diz assim, as muitas letras Paulo o fazem delirar, não é? Mas já a reação de Agripa, que era alguém ligado ao judaísmo, ele diz o seguinte, depois de todo o discurso de Paulo, olha, por pouco você me persuade a me tornar um cristão, não é? Há uma discussão do que ele realmente quer dizer com isto. Será que ele quase se tornou um cristão? O autor da nossa lição coloca um argumento que eu achei particularmente interessante. Ele diz que, na verdade, Agripa estava dizendo assim para Paulo, você acha que em tão pouco tempo você vai me tornar um cristão? Ou seja, ele foi até certo sentido ousado ao dizer isso. Você acha que em pouco tempo é suficiente para você me persuadir a me tornar um cristão, a me fazer um cristão? Mas mesmo assim, Agripa expressa sua convicção da inocência de Paulo. Ele achava que não havia crime em Paulo, e se não fosse por seu apelo a César, ele até poderia ser solto, mas como o assunto dependia das leis romanas, estaria submisso às leis romanas, isso deveria prosseguir até chegar em Roma, não é? Agora, terminando essa lição número 12, que ela é bastante vasta, nós podíamos fazer algumas perguntas e para discutir ali com os nossos alunos na classe. A primeira era, qual era o problema de Félix? Félix era um pagão. Por que ele quase foi convencido pelo Evangelho, né? A Bíblia diz que ele ouviu Paulo e ele quase aceitou o Evangelho, né? Mas ele disse o seguinte para Paulo, olha, espera um pouco, talvez mais tarde eu volte a te ouvir, não é? Oportunamente eu vou te ouvir de novo sobre este assunto. Agora eu estou muito, assim, atarefado com as minhas coisas de governador. Então qual era o problema de Félix? Eu diria que o problema de Félix era procrastinação, ou seja, jogar para frente. Amanhã a gente conversa sobre isso. Eu achei importante esse assunto do juízo que você está falando, eu achei importante esse assunto de Jesus que você está falando, de Deus que você está falando, só que vamos deixar um pouquinho para frente. Não tem gente que faz isso hoje também? Essa é uma pergunta para a gente jogar e conversar um pouquinho com os alunos. A segunda pergunta é, qual era o problema de Agripa? Agripa era alguém com raízes judaicas, e ele era da família herodiana, ele conhecia a verdade. Ele era um crente apostatado, um judeu apostatado, né? E Atos 26, verso 28, fala da reação de Agripa, onde ele diz, você por pouco me persuades a me tornar um cristão, ou em pouco tempo você acha que é suficiente? Ele foi até certo ponto arrogante, ele se deixou levar, e o problema dele se deixou levar pelo orgulho. Eu sou um judeu, eu conheço a verdade, né? Ele deixou que a vaidade fizesse com que ele resistisse ao Evangelho, né? Na lição de sexta-feira há um bom comentário, seria interessante você dar uma olhada sobre isso também. Em resumo, procrastinação, no caso do pagão, e vaidade e orgulho, no caso do judeu, fez com que ambos não aceitassem o Evangelho. Pelo menos não há nenhuma narrativa no livro de Atos depois da conversão desses homens, o que é uma pena. Certamente não estarão salvos. Pelo menos
até onde a gente pode ler. Por quê? Porque um jogou para frente e o outro resistiu de forma orgulhosa, não aceitando a oferta da graça, da salvação e do amor de Deus. Que isso não aconteça conosco, que não aconteça com você, que não aconteça comigo, que a gente seja aberto a este evangelho maravilhoso. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta para a lição número 13. Até lá.